Então, vamos começar, né? Desculpa, a gente já começa pedindo desculpa, né? Mas é assim mesmo. Rede social, internet, essas modernidades que a gente não consegue controlar, né? Então, primeiro, boa noite, agradecer a vocês pela paciência e por estarem aqui nesse espaço, para a gente poder dialogar um pouquinho de um tema tão importante que agora, né, que a gente recebeu os resultados, ele aparece como, na mídia, como algo que vai interferir nas nossas políticas públicas. Então, é algo que a gente precisa trazer, né, à tona, e a gente da Padvix está aqui para fazer esse debate com vocês. Meu nome é Denise, eu sou professora da rede desde 1991, né, também sou uma das sócias fundadoras da Padvix. Atualmente, eu estou na direção da MF Mauro Braga, né, na minha gestão até o final desse ano, mas que talvez seja prorrogada. A Padvix, né, professoras e professores associadas e associados pela Democracia em Vitória, ela foi criada em 8 de agosto, mas antes mesmo da gente ter uma formalização da Padvix, os sócios fundadores já lutavam por uma educação de qualidade, né? Ela já foi registrada em cartório, nós já temos a formalização da associação, né? Precisamos que vocês se associem a ela para que a gente possa realmente continuar nessa luta. A última que a gente enfrentou na Câmara, junto com duas pessoas gigantes, né? O professor Aguinaldo e o professor Madison, que lutaram bravamente pela questão do ponto eletrônico. Ainda estamos nessa né, luta, e acho que é importante que todos nós saibamos de tudo que tem sido feito realmente pela Padvix. São muitas batalhas que a gente tem, e a gente tem traçado outras também, né, junto ao Comev, fizemos seminários com o Comev, e tudo pensando, né, na melhoria das condições dos trabalhadores, né, do município de Vitória. A gente pede para que vocês se inscrevam no canal, curtam todos os conteúdos que a gente tem, né, publicizado lá, para que a gente possa botar nossa página, né, bombando na internet. Não vou me alongar muito, para a gente poder não perder tempo, porque nós temos um tema muito importante. Eu queria já dizer que o nosso palestrante é o querido Daniel Barbosa, é professor licenciado em Ciências Sociais pela Universidade do Espírito Santo, ele é mestre em Educação pelo PPGE-UFES, também é membro do Comev, né, representando o Magistério de Vitória, é professor da rede municipal também desde 1990, e atualmente ele está na MF Aristóbulo Barbosa Leão e Maria Leonor, né? E aí nós vamos ter 40 minutos de explanação, né, talvez 30, 35, 40 minutos, para que ele faça, né, a explanação do conteúdo, e depois a gente vai abrir para debate com blocos de questões que vocês vão apresentar aqui, né, no chat para a gente vai tentar, né, sistematizar e trazer para um debate bem potente, tá bom? Apresentação feita, eu vou passar para o Juca, nosso amigo, para que ele faça umas considerações iniciais, e logo depois a gente já faz, né, a apresentação do Daniel. É com você, Juca. Eu vou pedir primeiro para todo mundo fechar as câmeras, porque como a gente está aqui no Meet, as câmeras interferem nos nossos intérpretes, e aí eu nem apresentei, né, o Andrew e o Vitor, e aí as câmeras atrapalham, então a gente fecha o microfone e as câmeras para que a gente possa dar, né, visibilidade a quem está falando, beleza? Isso, a importância de usarem o chat aí para as considerações, depois a gente vai fazer aí uma compilação para a gente trazer a questão aí para o Daniel, para a conversa e para o debate. Então, reiterando aí, boa noite, a Padvix agradece a presença de todos, novamente reitero ainda os pedidos de desculpas, mas acontece também nas melhores universidades, né? Queria sinalizar que a Padvix está aí na luta pela educação pública de qualidade, e que necessariamente ela não passa pelo IDEB. Ela passa pelo reconhecimento do trabalho das unidades de ensino na relação com a comunidade escolar, com a autonomia das unidades de ensino, da escola, na relação com toda a comunidade local, no debate, na discussão de pesquisas, na sensibilidade e sensibilização aos trabalhadores, às crianças, jovens e todos os estudantes da rede municipal de Vitória. Nós intitulamos nosso bate-papo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do IDEB e as Desigualdades na Educação Municipal de Vitória. Primeiro, eu gostaria de dizer
Muitas questões são debatidas ao longo da criação da avaliação em larga escala, que desde o final dos anos 80, no Brasil, ela já veio entrando com significância, né? A gente avançou aí na perspectiva, com vários encontros e conferências em Dakar, Senegal. Nós temos aí uma relação para a produção da avaliação em larga escala com o documento Jacques Delors, que, de certa maneira, né, é desenvolvido entre 93 e 96, que é a Educação para o Século XXI. Quem coordenou foi o francês Jacques Delors, que ficou famoso aí pela ideia do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, enfim, alguns pilares para a educação do século XXI, mas que, de fato, ele, de certa maneira, ele homogeneiza os movimentos da educação, uma boa parte do globo terrestre. Isso se desdobra em uma série de problemas, porque é uma ideia de um sistema capitalista que visa desconhecer, levar à invisibilidade todos os processos educacionais, mas, em especial, trazer a culpabilização daquilo que não dá certo na educação pública para os sujeitos, quer sejam professores, quer sejam as instituições locais, escolas, quer seja para os estudantes e seus familiares. Precisamos estar atentos a isso. Localizamos o nosso debate de que pensar em avaliação, e aí especialmente pensar o IDEB, iniciado no ano de 2007, né, para mensurar a ideia de qualidade que também os organismos internacionais, em autores como Monarca, identificam que a qualidade dos documentos internacionais também não é definida com tanta clareza, propositalmente. Enfatizamos que consta no PNE, no Plano Nacional de Educação, na Meta 7, acerca do IDEB e aquilo que deve atingir até o ano 2021. No nosso Plano Municipal de Educação também se localiza essa perspectiva. Alguns riscos, precisamos de pensar o alinhamento desta avaliação ao neoliberalismo, isso é muito sério, que desconsidera, de certa maneira, né, na sua inteireza, muitas dimensões da gestão educacional, como a participação de toda a comunidade envolvida no processo e na escola, a dimensão pedagógica do planejamento, currículo e avaliação, e a dimensão administrativa na relação com aquela autonomia, que é um dos fundamentos da educação pública, por gestão pública e democrática do Brasil. A gente fala do IDEB em diversos riscos, a gente diz acerca da ideia da competitividade que o IDEB traz para o próprio município, entre trabalhadores, entre turmas, perversamente entre crianças, jovens e adolescentes, que é um risco, né, da avaliação em larga escala, responsabilizando os sujeitos, numa perspectiva de que se melhora a performance do trabalhador, se melhora a performance das crianças e das famílias, melhora o índice inalcançável, de certa maneira, que é o IDEB, e não dá para a gente pensar em mensuração, são provocações iniciais. É possível pensar em mensuração nessa perspectiva de uma educação integral para desenvolver a humanidade, especialmente marcada por referências dos organismos internacionais, por nações economicamente desenvolvidas, um risco de tomar a avaliação como um fim em si mesma, um risco de tornar alunos reféns do conteúdo das provas a partir daquilo que, de fato, o IDEB vai mensurar na sua composição. O risco de estigmatizar professores e escolas como instituições e pessoas e trabalhadores desqualificados, como desqualificados, despreparados, descomprometidos. Um risco de ser uma ferramenta de apenas assustar, né, o trabalhador e a comunidade escolar. Recentemente, nós vimos na rede de Vitória anunciar como algo maravilhoso, etiquetar e carimbar pela própria Secretaria de Educação as escolas que tiveram desenvolvimento em determinada etapa do ensino fundamental. O risco de alinhar a formação inicial e continuada, que também se desdobra no risco de alinhar toda uma perspectiva de formação à BNCC,
né, e deslocando a autonomia das redes nos seus processos educativos. Então, a pergunta é, professor Daniel, temos mesmo o que comemorar? Ficam as provocações diante de alguns autores, como Freitas, como Ana Rita, que tem uma tese de doutorado, Freitas que escreveu aí ao longo da década de 90 e 2000 acerca da avaliação em larga escala. Então, Daniel, agradecidos aí pelo movimento que você faz na rede, pela tua luta política e pela pesquisa, passo a palavra para a gente ouvir. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Ju, Denise, agradeço a Padvic. Eu comentava que a gente está respondendo à conjuntura, eu acho que talvez da forma mais qualificada possível, né? A partir do olhar por dentro, a partir do olhar da lógica interna, do IDEB por dentro dos números da nossa cidade. Eu acho que não tem forma mais elegante e talvez forma mais compromissada de fazer o contraponto, né? Juca, eu vou tomar liberdade, eu vou precisar de fazer a apresentação aos colegas. E fiquem à vontade, podem fazer os comentários no chat, podem fazer as contribuições. Eu já vi aí, Juca, o professor do meu amigo, tá? Professor Josué, tá bom? É uma coisa importante que ele está me chamando a atenção aí no comunicado que ele faz. A ideia de ocupar esses 40 minutos de formação, e o Juca acabou já de usar uma aula, né, de fundamentos sobre essa discussão educação em larga escala, em especial a questão do IDEB, mas é uma ideia também de estar refletindo sobre a nossa cidade, sobre a nossa educação, de cada religião, cada escola, sobre o nosso trabalho. Tá? Como já foi dito, eu sou professor da rede municipal há 30 anos, sou professor de turma de terceiro aninho, trabalho hoje na INEP ABL e na INEP Maria Leonor Pereira da Silva. Já estive em São Pedro, já estive na região da VIP, já trabalhei numa escola da Vitória Continente. Então, vocês fiquem à vontade, podem fazer as considerações, tá? Peço ao Juca para, faltando 5 minutos, a gente me advertir, me chamar a atenção para a gente tentar fechar dentro do tempo demandado, ok? Posso abrir a apresentação, então? Antes eu preciso fazer dois créditos, antes de entrar na apresentação. Primeiro crédito. Eu sou produto da a pesquisa, que eu acho que é instrumento hoje dos trabalhadores, instrumento de análise da educação, ela é produto de uma indagação que a minha pedagoga, da Maria Leonor Pereira da Silva, me fez uma dessas reuniões iniciais de ano. Eu fiquei encucado com aquilo e aí fui buscar mais informações com ela, né? Achei muito legal essa provocação que ela me fez e foi de uma coisa corriqueira que nós estamos aí produzindo um olhar crítico sobre a cidade de Vitória e sobre outras quero deixar uma saudação com carinho mais afetuoso para o professor Itamar, para o professor João Porto, não sei se já conseguiu entrar, são pessoas que eu busco dialogar os fundamentos e a natureza desses processos, tá? Quero também compartilhar com algumas escolas que já tive a honra de apresentar, né, a minha escola, Maria Lulu, depois o Márcio, com grande acolhida, nos faz o convite para conversar lá na formação, já foi muito legal. A Dileuza também me fez o convite para estar no João Bandeira, ir lá no Presidente Alburim, já estive no JAM, e eu acho que está sendo muito, muito enriquecedor. Se é para a escola, também é para mim, né? Muito enriquecedor essa conversa, essa discussão com a escola. Eu acho que já faz parte da pesquisa, com certeza. Ou ainda faz parte da pesquisa, com certeza.
Tive a oportunidade de conversar com a Câmara de Vereadores, essa pesquisa, tive a oportunidade de conversar com a Coleve, em algumas faculdades, né? Uma faculdade me faz lembrar da professora Elda Alvarenga, e recentemente teve o intuito, né, de perder pai e mãe em menos de 24 horas. Um negócio muito doloroso. Dessa dor, compartilho também a companheira Jerúlia, que perdeu pai e mãe, né? Direita, desculpa, perdeu pai e mãe em 1 ano e meio. E a família de professores que acabaram de perder também, os colegas de São Pedro, perderam também, né? A mãe. Aí, gente, mais importante, também conversei lá no centro pedagógico, mas o mais importante é conversar na escola, e agora acho que é uma avenida para a gente estar trabalhando, né? Beleza, então, posso pegar a apresentação? Tem aqui? Apresentar a tela. Daniel. As pessoas podem ficar à vontade para fazer as considerações aí. Eu vou virar aqui, pessoal. Deixa eu só abrir aqui uma página aqui. E volto aqui. Já estamos nela aqui. Eu vou movimentar, ok. Tranquilo? Fazer uma rápida. Eu pego esse material de estudo a partir dessa pesquisa que eu venho fazendo, a ilha e o litorrico, a dualidade de Bebe do município de Vitória, né? Eu vou precisar, né? Eu vou conversar com vocês uma espécie que eu chamo de analogia. Eu vou precisar de olhar as florestas de Vitória com outras florestas, ok? Que são os municípios do entorno da cidade de Vitória, os municípios da cidade da Grande Vitória, né? Daniel, professor Daniel, o pessoal está falando que o som está chiando muito, realmente está. Você está com fone, não está? Tô. Tenta ver se sem o fone o som melhora, por favor. Aproveite para pedir aos participantes. Para pedir para fechar todas as câmeras, gente. As câmeras que atrapalham bastante. Porque o áudio já está fechado, eu estou vendo, mas as câmeras ainda estão abertas e elas interferem. Perfeito, professor Daniel. Pode continuar. Oi, Juca. Melhorou o som, Daniel. Melhorou o som? Então tá. Aqui nós vamos estar olhando os resultados do município de Vitória no F1, primeiro ao 5º ano, comparando com o resultado das cidades no entorno. Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica e Guarapari, né? Eu coloco em cada coluna uma cor para comparar o ano. Então, o que está de negrito é quando o município consegue atingir a meta ou é superior à meta, ok? Então, Vitória consegue ser superior à sua meta em 3 anos, né? 2007, 9 e 11, e no 2015, ok? Vila Velha, a experiência de Vila Velha no F1 só foi possível atingir a meta em 2007 e 2009. E Viana, quase todo o percurso, a cidade consegue atingir a meta. Serra, um pouco negrito aqui. Cariacica, né? E Guarapari. Isso em relação ao F1. Eu estou olhando o resultado de Vitória ao lado de outras cidades. No caso do F2, 6º ao 9º ano, a experiência é mais complicada. Observe que Vitória consegue ter 3 situações que consegue a meta ou é superior à meta, Vila Velha 2 vezes, Viana 2 vezes. As cidades de Serra, Cariacica, não conseguiram, nesse período, atingir a meta, e Guarapari o fez apenas
no ano de 2007 e não mais, ok? Então, aqui nós temos uma amostra, né, uma ideia do comportamento dos municípios no entorno de Vitória. Quando vocês vão buscar informações sobre o IDEB, das escolas da cidade de Vitória, nós podemos pegar a meta, o resultado municipal, o resultado da escola individualmente, e aqui também nós temos esse rol de escolas com as suas respectivas notas, né? Aqui nós temos em nível municipal essa relação. Aqui eu estou olhando, nesse primeiro momento, eu estou olhando o F1, ok? Na sequência, eu peguei todos esses resultados e fiz essa tabela aqui. Essa tabela, eu preparo essa tabela com muito cuidado, porque eu observo aqui nessa tabela, por ano, preste atenção, hein? Eu observo essa tabela por ano, 2005, 2007, 2009, eu verifico as pontuações que foram observadas naquele ano e a quantidade de escolas que conseguiram tal pontuação. Então, a mais alta pontuação nós tivemos 5,6, 2 escolas, e aí veio outra com 5,3 tal. A média naquele ano foi 4,1, 2 escolas conseguiram essa média tal, e um rol de escolas ficaram abaixo, e algumas bem mais abaixo, né? O ano de 2005, 2007, já aumenta a maior pontuação, né? Aumentou um pouquinho a média, né? E nós temos um rol de escolas aqui. Então, essa primeira tabela me dá uma representação, me dá uma ideia do desempenho, independente da escola A ou B, mas um desempenho da cidade no que diz respeito às respectivas pontuações. E nós vamos observar um crescente, 56, 63, 65, 70, e aí nós estamos observando aqui uma espécie de teto. A cidade de Vitória, no FU, não está conseguindo ultrapassar, não está conseguindo vencer a barreira do 80. Chegou a 70, 78, 79, 79 e voltou aqui para 76. Em relação à média do município, nós vamos ver que nós éramos, em 2005, 41, 42, subiu para 48, 50, e nós estamos no F1, há 3 edições do IDEB, aqui batendo no 56, né? E temos toda essa área de escolas que não conseguem atingir a meta. Chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Aqui eu tenho, em 2005, eu tenho 2 escolas que fazem 56 pontos. E a média do município, preste atenção, a média do município em 2015, 2017 e 2019, ela fica em 5,6, e nós temos todo esse conjunto de escolas que vocês estão vendo aqui, que passado 10 anos, 2005 para 2015, não conseguiram esses mesmos 56 pontos. Em 2015, em 2017 e agora em 2019. Tranquilo? Eu faço uma síntese dessa tabela, nesse gráfico aqui, onde eu tenho de laranja o que é a média do município, de cinza, que seria aquela nota inferior. Essa nota inferior está se aproximando da média, está ficando mais perto da média, enquanto aquela nota superior ela está ficando, se distanciando da média, ainda que tenha tido uma pequena queda aqui. Eu tenho nessa tabela uma representação em termos numérico e percentuais de quantas escolas ficaram abaixo da média e quantas escolas ficaram acima da média, ok? Nós temos aqui, no ano de 2015, 17 e 19, o 5,6, nós temos acima de 5,6, 19 escolas, 21 escolas, 19 escolas. Mas abaixo do 5,6, preste atenção, nós temos 28 escolas em 2015, nós temos 24 escolas em 2017, e nós temos 22 escolas, um número alto, abaixo desses 56, ok? Aqui nós temos uma representação gráfica dessa tabela anterior,
E aqui eu eliminei os extremos e estou olhando o miolo, ou seja, quem está acompanhando a média. Então, nós temos um percentual considerado, que está aqui nessa parte azul, o percentual de escolas que ficam no entorno da média, seja um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, ok? Então, nós temos um número significativo da rede que não está nos extremos, nem muito baixo e nem muito alto, está acompanhando essa média aí. A representação gráfica da tabela. E aí, pessoal, eu vou pedir, vou ser mais criterioso aqui, porque esses números em nível municipal, em nível da cidade, pode nos auxiliar, pode nos ajudar, mas o meu entendimento não nos diz absolutamente nada, ou perto de nada. O que eu quero dizer com isso? Não me interessa os resultados do IDEB se eu não consigo... Se eu não consigo... O quê? Se eu não consigo localizar esses resultados nas suas regiões e escolas. Então, aqui eu fiz esse esforço. Preste atenção. Eu pego as escolas, os bairros, organizo em regiões, e eu tenho, nessa primeira, que eu vou abrir para vocês observarem, eu tenho nessa primeira situação aqui as notas que cada escola obteve. À direita, eu tenho o que era esperado da escola, ou a nota projetada, ok? O que eu faço aqui? Essa é a região de Maruípe 1 e as respectivas escolas. Maruípe 1, se a gente dividir aquela região Maruípe, é do lado de lá, do lado do Suzete, do lado do Tacílio, do lado do Orlandina, né? Do lado do Isaura. E o outro Maruípe, Maruípe 2, seria do lado de cá. Ceciliano, Atevalde, Presidente Amorim, né? Barra da Penha e tal. Então, aqui nós temos no Maruípe 1, essas escolas que eu pintei de amarelo, elas conseguem a média do município, ok? Quando eu encontro o amarelo e vermelho, é porque ela conseguiu a média do município e conseguiu a sua própria meta, aquilo que foi estabelecido para ela. Quando ela está só de vermelhinho, é porque ela conseguiu só a própria meta, né? O que eu chamo de MP, meta própria. Tranquilo? Então, aqui nós temos, né? Eu vou pegar aqui, Isaura Marques, essa primeira escola. Eu tenho aqui, ela está 43, 4,3. Ela conseguiu a média do município. Então, ela ficou de amarelo. Em 2007, ela tirou 3,8. A média do município seria 4,2. Tranquilo? Então, ela não está de amarelo, ela não conseguiu a média. E, em 2009, ela faz as duas coisas, ela consegue ser superior à média do município e consegue a sua própria meta, ok? Essa história da meta projetada pelo INEP, depois eu vou me adentrar um pouquinho, mas eu vou agora não vai dar para explicar, não, mas mais à frente eu explico porque tem. Essa meta projetada, ela pode ser um verdadeiro algoz que a escola nunca vai conseguir alcançar, a depender da primeira nota que ela teve em 2005. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é esse olhar mais geral, que é vocês perceberem o desempenho da região, diferente daquele olhar municipal, ok? Maruípe 2, aqui nós estamos falando do Paulo Roberto e do Andrade Presidente Amorim, né? Essas escolas da Maruípe, que vocês estão vendo. Algumas conseguiram amarelo, outras conseguiram amarelo e vermelho, e outras só vermelho, e outras não conseguiram nada, estão lá só de pretinho lá, ok? Eu tenho a região de São Pedro, que tem um número de escolas considerada, está aqui, pena que está dividido aqui. Nessa região, vocês estão vendo que algumas têm o amarelo, outras o vermelho, e tal. Aqui nós vamos lá para Santo Antônio, também fazendo essa observação, tá? Você vê que essa escola aqui, ó, a Heloísa Abreu, em todos os anos, ela conseguiu estar acima da média, muito legal. Outras estão dividindo essa situação e outras não conseguem ficar acima da média, não teve jeito, né? Não conseguiu em momento algum. Aqui é a região do centro, passando Santo Antônio, nós temos a região do centro,
A região do centro, nós encontramos 4 escolas, 2 ali na Ilha do Príncipe e 2 naquele complexo do Centro Antigo. O São Vicente de Paulo no Centro Antigo e o Anacleto Schneider Lucas ali no Morro da Fonte Grande, que atende as crianças da Fonte Grande e do Morro da Piedade, Cabral, enfim, aquele pedaço ali, né? Alguns falam o sovaco da cobra. Eu nunca encontrei o tal do sovaco da cobra, não, mas eu falo que tem lá o sovaco da cobra, sim. Enfim, aqui nós temos o desempenho da região do centro e a região que eu dou aula, a BL Maria Leonor, está aqui, naquela região ali da Avenida Vitória, Marechal Campos, aquelas escolas ali no entorno daqueles morros ali, né? José Áureo, Irmã Jacinta, Padre Chieta, e aí nós temos algumas escolas também que conseguem estar acima da média, conseguem atingir a meta própria, e outras que não fazem, né? Aqui nós estamos saindo da Vitória Ilha, estamos agora na Vitória Continente. Observe que não tem, na Vitória Continente não tem nenhuma, observe, não tem nenhuma escola que não esteve na região de Jardim Camburi e Jardim da Penha, nenhuma dessas escolas ficaram abaixo da média do município, tá? Quase todas estão de vermelhinho, quase todas conseguiram também a meta própria, ok? E vamos para Grande Goiabeiras, que quase repete isso, né? Nós temos um grande número de escolas que estão acima da média, de amarelo, outras que conseguem a meta própria, tá? E algumas que, né? Mas o curioso aqui são esses números, né? Assim, esse resultado coletivo da região, que nos diz muito, né? Eu não vou conseguir precisar para vocês hoje, até porque eu não terminei, tá, gente? Mas essa tabela aqui, ela nos fornece várias possibilidades. Uma é a gente perceber, até 2017, eu tinha isso aqui, escolas que conseguiram a meta do município. Preste atenção, hein? Eu não consegui atualizá-la com os dados de 2019. Mas as escolas que conseguiram a meta do município. À direita, você tem esse rol de escolas e a sua respectiva pontuação com 100% de aproveitamento. Ou seja, em todas as edições até 2017, essas escolas haviam conseguido estar na média do município ou acima da média do município. Do outro lado extremo, nós temos 14 unidades que em todas as edições do IDEB, elas nunca conseguiram atingir a meta municipal. É assustador, né? Você tem esse U aqui, ó, você tem numa extremidade o rol de escolas que sempre estão abaixo da média, você tem esse gradiente aqui, né, esse degradê aqui, vamos pensar assim, na parte do U aqui, e você tem as pontas aqui, né? Isso em relação à meta do município, a representação gráfica disso, né? O legal é aqui que eu consigo ver a escola e consigo observar a pontuação também. Também é possível a gente observar as escolas que conseguem a meta própria, que diferente do PAEBS, o IDEB, ele permite a gente enxergar essa referência da média, mas também tem o critério, né, ou uma disciplina para cada escola. E a questão se a escola consegue, que você pode ter escolas, preste atenção, você pode ter escola que consegue as duas coisas, está acima da média e conseguir a sua meta própria. E você tem escolas que pode estar acima da média e não consegue a meta própria. Você tem escolas que conseguem a meta própria, mas não consegue estar acima da média, entende? E você tem escolas que não conseguem nem a meta própria e nem a meta do município. Aqui eu tenho a representação da tabela e a representação gráfica aqui, ok? Passando aqui, essa tabela, quando eu tomei conhecimento dela, eu tomei um susto. Eu fiz o exercício que é pensar assim, caramba, vamos ver quais são as escolas que estão assim, inicialmente eu pensei assim, os 10 melhores resultados e os 10 piores resultados, né? Nessa lógica do próprio IDEB. Aí eu construí uma tabela e agora eu estou fazendo uma pequena modificação, que eu estou perguntando o seguinte,
os 20 melhores resultados e os 20 piores, os 20% piores resultados. Então, eu encontrei isso aqui. Eu vou ampliar para vocês verem comigo e observar o que eu estou observando. Olha só. Eber Lousada, UFES, EVS, ASFA. Marechal. UFES, Eber, ACM, EVS, ASFA. Eber, UFES, ACM, Maria Madalena, EVS, ASFA. Arthur da Costa Silva, Adão Belezar. Eber, Maria Madalena, Elzira. Vocês estão vendo? Eu estou falando de nomes que quem conhece a cidade e quem conhece as escolas sabe que eu estou falando nomes, estou falando também de um lugar específico da cidade, né? Então, me assustei quando eu observei que o topo dos resultados, os melhores resultados, estavam direcionados a um lugar da cidade, né? E aí, também fiquei muito chateado quando eu observo que, do outro lado, observando os 20% piores dos resultados, nós estamos falando aqui, ó, Ceciliano, Irmã Jacinta, José Lemos, ABL, Álvaro, Rita de Cássia, Neuza Nunes, Edna Matos, José Lemos. Nós estamos falando, ó, Rita de Cássia, José Lemos, TAM. Por quê? Eu tenho um critério que eu estabeleci aqui. Eventualmente, uma escola pode estar entre os 20 melhores resultados ou os 20 piores resultados. Isso pode ser uma situação, digamos, sazonal. Mas o que eu observo aqui é uma regularidade, é uma frequência, uma constância de escolas que vão estar ocupando os melhores resultados e que vão estar ocupando sempre os piores resultados, né? E aí, as escolas que tiveram 3 participações ou mais, preste atenção, hein? Eu estou falando de 3 de 8. 3 participações de 8 edições, eu entendi como razoável, de uma regularidade, né? Posso discutir esse número, não tem problema, tá? Mas eu tenho escolas que estão aqui 2 vezes e eu tenho escolas aqui que está apenas uma única vez. Mas, então, quando eu peguei esses resultados, aqui eu tenho uma observação. Eu tenho algumas escolas, preste atenção, hein? Ó, pegar aqui à direita, aqui, ó, os mais altos do F2, do F1, desculpa. ASFA, 8 vezes de 8 edições. Eber, 8 vezes de 8 edições. EVS, 8 vezes de 8 edições. Álvaro, 7 vezes de 7 edições. UF, 7 vezes... Gente, é um negócio assim, né? Para quem está trabalhando nessa rede, nessa escola, a gente observa que é muito grande as diferenças, né? E do outro lado, você tem Irmã Jacinta 7 vezes, José Lemos 6 vezes, Neuza Nunes 6 vezes, de 8, Rita de Cássia 5 vezes, né? Ok? Então, eu fiz esse levantamento, e aí, como vocês podem observar, nós estamos falando de um lugar, sim, né? Ó, região 1, eu tenho uma escola que está entre os 10 piores, os piores resultados, 20% piores. Região 2, região 3, região 4, região 5. Preste atenção, essas regiões, nós estamos falando da cidade ilha, nós estamos falando de morros e periferia, tá? A região 6, ela tem uma escola entre os melhores resultados, né? Está com 3 entre os piores resultados. Então, a região 6 aqui, ela porta essa dualidade, né? Eu tenho uma escola que está entre os melhores resultados e eu tenho 3 escolas que estão entre os piores resultados. E as regiões de Jardim da Penha, Jardim Camburi e Goiabeiras ocupam aqui, né? Essas escolas ocupam essa condição dos melhores resultados. Isso aqui é uma impressão minha, é uma empiria, é uma vivência, né? Mas quando eu jogo essa informação para essa situação aqui, ó, por região, né? Então, esse gráfico aqui é a representação dessa tabela, ok? Mas quando eu jogo essa informação das regiões, ó, os piores resultados de suas respectivas regiões e os melhores, gente, vocês estão vendo que está tudo entre aspas, tá? Esse negócio de pior e melhor. Aqui nós temos, né, as regiões e suas respectivas escolas.
Mas quando eu olho o índice socioeconômico que o IDEB produziu, ele nos agrega uma outra informação além da empiria. Porque aqui à direita vocês vão ver que eu tenho aqui o rol de escolas, as escolas organizadas no índice socioeconômico do IDEB, que é aquele formulário que as crianças respondem ao participarem das avaliações, né? E vocês vão observar que em 2013 as escolas de maior condição socioeconômica, elas estão também com os melhores resultados. Olha aqui, as regiões. Isso também perdura em 2015. Eu estou vasculhando, estou procurando para ver se o INEP tem índices mais atualizados, mas trabalhando com essas duas informações aqui, eu agrego, além da nossa relação com a cidade, com o conhecimento que a gente tem da cidade, dos lugares, aqui eu tenho essa informação do INEP no que diz respeito ao índice socioeconômico. Esse movimento, que vocês acompanharam até agora, eu também repeti no F2. Eu tenho a relação de escolas, então, por isso, eu vou conseguir ser um pouquinho mais breve agora, tá, gente? A relação de escolas, eu tenho aqui eu chamo de espinha de peixe, né? Não sei por que eu estou chamando de espinha de peixe esse negócio. Mas observem que aqui, o teto do F2, ele é menor e ele é mais irregular. Se no F1 você tem um crescente, 5,6 e vai bater lá quase 80... Professor Daniel, desculpa, professor Daniel. Agora é porque os teus dados não estavam visíveis, eles estavam manchados por questão dos pixels. Agora apareceu, tá bom? Ok, não estava visível, ok. Tranquilo. Então, aqui eu estou com o teto muito, digamos assim, seguro, né? Ele está aqui, 6,2, 6,3, 5,8, tá vendo? Ele ficou, parece que a rede não consegue avançar mais do que isso. E a média está aqui, vocês estão vendo esse branco, que eu tenho a média do município também no crescente, né? Tímido, mas no crescente, e a nota inferior que a gente tem aqui. Faço essa representação dessa tabela, essa relação aqui, o Itamar e o professor Porto vão ficar impressionados. Madison, eu já conversei com o Madison sobre isso, mas depois eu volto nessa tabela aqui. Aqui eu tenho a representação gráfica daqueles topo, média e a menor nota. Aqui eu tenho uma situação, preste atenção, pessoal, é digno de revolta aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que o IDEB, na cidade de Vitória, no que diz respeito ao F2, preste atenção, se eles estão dizendo que estão avaliando a qualidade do ensino e que essa nota que a cidade recebeu é em razão dessa avaliação, preste atenção. Eu tenho aqui um curioso. Por quê? Porque de cinza, eu vou crescer aqui, ó, de cinza, eu tenho a quantidade, essa tabela aqui, essa coluna aqui, número de escolas. Eu tenho lá em 2005, 24, 2007, 40, 9, 41, 2011, 39, 2013, 37. O que acontece em 2013 e 2019? O número despenca. O número despenca. Isso significa que as outras escolas não tiveram a avaliação do INEP. Desculpa, do IDEB. Não tiveram. Não tiveram. Então, quando a gente fala que Vitória teve, preste atenção, quando a gente fala que Vitória teve em 2019 4,6, está aqui, em 2019, esse 4,6 se refere a essas 19 escolas. Foram apenas 19 escolas que foram totalizadas a sua avaliação. Qual é o problema disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui. Preste atenção. Essas escolas aqui, em branco, elas são as 19 escolas. No alto de vermelho, eu tenho os 20% dos resultados melhores. E embaixo de vermelho, eu tenho os 20% piores resultados. É isso aqui que é o 4 pontos da avaliação. Estão entendendo? Preste atenção agora num detalhe importante. Quem não foi ou quem não está sendo avaliado? Deixa eu colocar aqui. Adão Benezar, de amarelo, Belousado não contou nota e o Juscelino não contou nota. Apenas
A gente teve um travamento do áudio do professor Daniel. Daniel, você nos ouve? Enquanto o Daniel retorna, aproveito para dar uma informação. O YouTube já está em funcionamento, tá bom? Tem gente que prefere ouvir, porque fica um pouco mais tranquilo de lá. Então, fiquem à vontade para divulgar também o canal do YouTube em relação à nossa live de hoje. Denise, tem algumas questões que o Daniel está trazendo que têm sido pulverizadas bastante aqui no chat também. Mas antes disso, eu queria, enquanto o Daniel retorna, só fazer uma breve colocação acerca... O Daniel já está acentuando aí que o Fundeb, na verdade, ele tem revelado umas diferenças da cidade para a gente, né? A gente também encontra essas diferenças no país. Então, discutir Fundeb como índice de qualidade da educação pública parece que se revela um problema para a gente, nesse caso, no ensino fundamental. Eu acho que o Daniel retornou. Um outro problema é trazer isso como um ponto para políticas públicas, né? Porque o IDEB, ele é a chave para as nossas políticas públicas, a nível federal, né, estadual e municipal. E aí, se a gente tem um disparate tão grande como esse que o Daniel está apresentando, principalmente no F2, que ele fala que é o 9º ano, né, o que o F2 que ele trata é o 9º ano, e o F1 são as turmas de 5º ano. E como ele traz essa questão, né, de desigualdade tão grande num município como o nosso, que é tão pequeno, a gente fica muito preocupado com como são essas políticas públicas pensadas a partir do IDEB, né? Daniel voltou? Não? Eu não consigo encontrar, mas enquanto ele retorna, ele deve estar com algum problema de instabilidade. E aí, a gente tem umas questões aqui bastante importantes, mas eu queria só enfatizar o município de Serra, recentemente, pelo decreto, só verificar aqui para eu não me esquecer, 6651, né, recentemente publicado, ele retorna com 20% dos trabalhadores da educação, dando um salto à frente, inclusive, do Estado, do Espírito Santo, né? Para a gente começar a perceber até que ponto anda a responsabilidade dos nossos gestores públicos na região metropolitana, né? Vitória, a gente tem feito esse debate, porque pensar em índice de qualidade de educação, como é possível sem pensar em condições de trabalho, em proteção aos trabalhadores, em cuidado dos trabalhadores da educação. É importante enfatizar que a PADVIX tem repudiado um retorno às aulas numa consonância com todas as pesquisas nacionais que nós temos, com um olhar muito sensível ao cenário internacional nesse tempo. Então, a gente está discutindo o IDEB, mas é importante pensar que o IDEB ele deveria ser um índice a ser associado a tantos outros elencados pela comunidade escolar. De repente, ele ganha um pedestal de cristal para que, de fato, ele seja o grande índice para se pensar a educação básica. Então, é isso que o Daniel está dizendo, né, dessas grandes problematizações que nós temos nas nossas regiões da cidade. Quem vive o ensino fundamental, especialmente, eu diria, na rede estadual, sabe como essa ideia de disputa entre pares, ela fica ainda mais acentuada por causa do bônus de desempenho que se vincula a esse desempenho do trabalhador, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse link que esse movimento vai fazendo. Denise, o Daniel voltou? Retornou? Não vi. Então, vai atravessar a fala. Tá. E aí... Deixa eu só fazer uma contribuição. Hoje nós tivemos uma discussão a respeito da volta às aulas com a professora Etel e o secretário de Saúde, né, o secretário de Educação não estava presente na reunião do fórum hoje, porque ele tinha uma agenda com o governador. E a professora Etel exemplificou, né, quais são as preocupações de uma volta às aulas, né, e ela exemplificou por meio de uma pirâmide contrária, né, ao contrário, e que
o mais acertado é o isolamento social, é o afastamento social, nem é isolamento, o afastamento social e a inviabilidade do retorno às aulas, né? E outras questões. Então, o Fórum Estadual de Educação, ele está pautando essa questão. Hoje também tinham prefeitos, né, como ouvintes, a Amunes estava presente, né, e foi discutido isso bastante. Realmente, você lembra aí uma questão que é da Prefeitura da Serra, que, quer dizer, não estava fazendo nada, e, de repente, 20% da carga horária do professor ele tem que cumprir na escola. Nós, pedagogos da rede estadual, já voltamos, foi outra questão que nós pontuamos também. Mas o que é importante nessa discussão, e que nós colocamos, é problematizar nesse cenário de incerteza, que nós não sabemos, na sua totalidade, como que se contagia especificamente, por ser um vírus desconhecido ainda, incerto na sua mutação em questão de contágio, mas o que nós problematizamos foram as questões do que já vem acontecendo. Nós, pedagogos na rede estadual, já estamos trabalhando. Estamos entregando atividades em sala de aula. Agora, o que a gente precisa discutir? A vida das pessoas, seja elas professores, alunos, auxiliares de serviços gerais e tal, ou essa volta à aula, assim como é feito no que apresenta aí a pesquisa do Daniel, essa volta às aulas não seria o cartão mesmo num período de eleitoral, de ser uma bandeira, assim como a avaliação em larga escala é o estandarte para qualquer gestão pública, para dizer, olha como nós estamos bons diante desses números que aumentaram, como veio acontecendo agora com o IDEB do Estado no ensino médio. Quer dizer, ele está abaixo do básico, mas aumentou do Espírito Santo, e é o primeiro, porque o Brasil inteiro está abaixo do básico. Agora, é só isso que conta, entendeu? Então, essa pesquisa, a discussão que nós tivemos hoje, o que importa para o coletivo de professores, para as associações trabalhistas, né, do trabalho do magistério, Sindiúpes, coletivo pela base, qual é a nossa plataforma de luta, sendo que tudo isso que nós estamos discutindo, inclusive essa questão, né, que Denise levanta, isso da política educacional, isso não é o termômetro. O termômetro somos nós nas escolas, e nós temos que reinventar essas lutas. Né? Nós temos que verificar de que forma nos colocamos nesse contexto. Hoje, essa live que vocês estão fazendo, ela já é uma renovação de luta, porque nós não podemos estar juntos, mas nós temos uma viabilidade de coletivizar, mesmo que de individualizados, né? Cada um na sua casa, mas estamos nos importando uns com os outros. E nas escolas? Quer dizer, qual seria agora? É importante discutir IDEB, é importante discutir a vida das pessoas, é importante discutir protocolo, é importante discutir a volta às aulas. Então, eu, assim, não estou fazendo questionamento nem nada, só problematizando para a gente poder pensar. Nesse engodo todo, qual é o nosso papel de luta na condição de profissional de educação? De que forma? Sendo que hoje, no fórum, o que foi levantado é que alguns questionamentos têm sido feitos ao Conselho Estadual de Educação por parte de profissionais que querem voltar, inclusive por medo de demissão, porque são designação temporária, porque não tem contrato, não são efetivos e tantas outras coisas. A Daniel voltou, eu acho. Foi ele. Daniel, você está conosco? Mas aí, muito bom. Não, é porque a contribuição, Fábio. É isso mesmo. Acho que passa por esse elemento, né? Zoraide, o Daniel está pedindo para entrar, ao que me parece. Tá bom? Ele está pedindo para ser liberado aí. Mas foi você, Juca, que abriu a sala? Não. Foi o pessoal da Quadviz. Então... quem está controlando a tecnologia. Mas, assim, eu queria só avançar, enquanto o Daniel não entra, porque tinha atravessado a fala dele mesmo, é que, como a gente, então, pensar esta relação,
do IDEB, como seria diferente, quem propõe isso, Luiz Carlos de Freitas, que discute isso muito bem, ele vai falar acerca da perspectiva de se pensar na relação direta com a escola. Então, pensar uma avaliação que não passasse pelo resultado, nem pelo desempenho, né? Mas uma avaliação que passasse, como foi dito ontem na ANPAI também, pela ideia da igualdade, da equidade. Passar pela ideia da equidade, da igualdade, ela pressupõe que a escola, os sujeitos, sejam considerados em teus contextos. Considerado em teus contextos, entender que esses indicadores que nós temos, eles apresentam e colocam em evidência a necessidade para se produzir políticas públicas que, de fato, produza a equidade numa perspectiva de educação socialmente referenciada. Né? Não sei se vocês acompanharam recentemente, saiu uma matéria na TV Gazeta, que me falha a memória, evidenciando uma determinada escola da região de Jardim Camburi. Veja bem, tal é a perversidade de se pensar IDEB nessa perspectiva. Primeiro, nós colocamos ranqueamento entre as unidades de ensino do mesmo município, é como se fosse uma autodenúncia do próprio município que dá certo em um lugar e não dá certo no outro. Então, são reflexões importantes a gente fazer. A pesquisa da Ana Rita, que é do Rio Grande do Sul, o doutorado dela, ela indica que alguns elementos são extremamente problemáticos. Problemáticos no sentido de os professores de uma determinada escola, na pesquisa onde ela fez, em 2015, não queria, inclusive, assumir determinada turma, porque aquela turma era a turma avaliada. Então, a responsabilidade que se coloca sobre os atores das escolas em busca de um determinado resultado. Né? Então, quando a gente vai pensar a lógica do IDEB, como ela está instalada, recentemente a secretária anunciou para a gente que o município de Vitória não tem essa lógica de ranqueamento, entretanto, bate o carimbo em determinadas escolas que conseguiu assumir a meta do município para este ano em relação ao IDEB. Então, o que seria isto? O que, de fato, o IDEB faz diagnóstico? Que diagnóstico o IDEB faz? Freitas e outros, a própria Ana Rita, ela vai dizendo como o IDEB ele interfere na autonomia curricular da unidade de ensino. Então, é uma série de questões que nós precisamos de pensar no desdobramento, inclusive, assim, quem não bateu a meta, a escola que não conseguiu atingir, ela se sente rejeitada numa perspectiva interna entre os trabalhadores, inclusive trazendo desânimo, inclusive aumentando a pressão, para que se atinja as metas. Essa é uma perspectiva do IDEB enquanto avaliação em larga escala. É uma lógica, uma natureza do IDEB que vai sendo assumido e observado nas pesquisas. Esse é um ponto. O outro ponto que nós precisamos de considerar é que quem bate a meta vai ter também uma contínua ansiedade para que, de fato, consiga atingir. Então, qual é a perversidade, de fato, que nós encontramos no IDEB? Haja vista que nós precisamos também de pensar a relação com o IDEB, a pressão sobre os gestores, a pressão sobre a comunidade escolar, o deslocamento da autonomia da unidade de ensino prevista na Constituição, na nossa LDB, para uma matriz de referência que não é necessariamente da unidade de ensino. É uma matriz de referência especialmente voltada para a BNCC, e nós sabemos como é que a BNCC, de fato, ela se consolidou. Teve uma desconsideração em relação a todo o debate que estava sendo anunciado em 2015, 2017, para assumir essa ideia da BNCC como matriz de referência. Devolvo a palavra ao professor Daniel nessa ideia aí
para fechar aí a fala dele em relação aos dados. Professor Daniel, contigo. Eu estava aqui fazendo umas reflexões já, professor Daniel, provocando o grupo, né, para que surjam essas ideias, de modo geral, em relação ao IDEB e avaliação de larga escala. Juca, só antes do Daniel voltar, vamos pedir para o pessoal migrar para o YouTube, né, porque a sala já está aberta, e aí melhora um pouco aqui, principalmente para os intérpretes, né, e aí para o próprio Daniel, e para a gente também fica mais fácil. Então, é legal que vocês migrem para lá, para o YouTube, tá bom? Porque aí as câmeras abertas aqui vai dar problema. Perfeito, perfeito, Denise. Então, professor Daniel, contigo. Ô, Juca, rapaz, eu todo empolgado aqui na apresentação e eu estava fora, estava viajando aqui, negócio, não tinha conexão. Eu não sei até onde que rolou a apresentação para o pessoal, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar sintetizar. No caso da cidade de Vitória, como vocês puderam acompanhar, nós estamos com os melhores resultados vinculado aos melhores índices socioeconômicos, às melhores condições familiares. E os piores resultados se concentram, né, nas famílias com maior dificuldade econômica. De certo modo, no nosso entendimento, e os dados nos mostram isso, o IDEB, ele encobre, preste atenção, o IDEB, ele encobre essa diferença social, essa diferença socioeconômica, mas, ao mesmo tempo, o IDEB alimenta essas diferenças no que seria uma diferença educacional, que vai potencializar uma diferença social, e a diferença social potencializa uma distinção social. Olha que doideira. Ou seja, é a condição socioeconômica que vai fazer, né, o sucesso, e, por sua vez, esse sucesso alimenta a uma melhor condição. Quando eu terminei essa pesquisa em Vitória, eu fui convidado para fazer em Cariacica. Eu encontro a mesma situação. E com detalhe, em Cariacica, eu encontro, independente de ser rede municipal ou rede estadual, porque lá eu analisei as duas redes, eu encontro essa mesma relação. Os melhores resultados estão atrelados às melhores condições econômicas e os piores resultados estão atrelados às piores condições socioeconômicas. Recentemente, eu fui em Vila Velha e observei. Só que lá, Vila Velha, diferente de Vitória, que eu só vi IDEB e uma rede, Cariacica eu vi duas redes e o IDEB, em Vila Velha, eu vi a rede de Vila Velha municipal aos olhos do IDEB e do PAEBs. E também persiste essa dicotomia, essa dualidade. Os melhores resultados de Vila Velha no IDEB e no PAEBs estão na região 1. Quem conhece Vila Velha sabe do que eu estou falando. E os piores resultados do IDEB e no PAEBs em Vila Velha estão na região 5, que é a região da Grande Terra Vermelha. Olha que doideira. Em Serra, eu estou encontrando também essa vinculação dos melhores resultados com as melhores condições socioeconômicas e os piores resultados com as condições adversas socioeconômicas. Em Serra, eu não tenho encontrado um locus, digamos assim, um gueto dos melhores resultados ou dos piores resultados, ainda que tenha regiões com maiores e melhores condições. Mas existem, na própria região, a dualidade. O que a gente encontra em nível municipal vai repercutir de forma acentuada na região, né? Então, assim, essa é a nossa contribuição, e essa história das avaliações de larga escala nos preocupa extremamente, porque, como o Juca já falou, ele tem repercussões sobre a política educacional, e na desculpa, na história da bonificação, de que com bônus nós vamos resolver o problema, em Cariacica não foi bem assim. Nós não encontramos a distinção da rede estadual em relação à rede municipal, no ensino fundamental em Cariacica, porque a rede estadual recebe bônus e a rede municipal não recebe bônus. Ou, no caso do Estado, que eu observei o PAEBs do ensino médio no Estado, lá tem bônus,
mas os piores resultados estão concentrados nas escolas com melhores condições socioeconômicas, e os piores resultados estão concentrados nas escolas com as piores condições econômicas, independente do bônus. Isso significa que, de certo modo, se você entra numa escola, conforme o lugar que ela está, conforme a comunidade escolar, o seu bônus vai ser minguado ou você não tem bônus. Ou você pegará os melhores bônus. Nós estamos falando da valorização profissional, nós estamos falando de política educacional. Não estamos, gente. Não estamos. Então, assim, a nossa grande esperança é que a gente desmitifique esse endeusar do IDEB, de que o IDEB vai garantir qualidade. Tá? Nós temos que aprofundar essa discussão, nós temos que se apropriar dessa discussão, e nós não podemos entrar, como o Juca estava chamando a atenção, nessa competição, nessa ridicularização, nessa desconsideração de trabalhos efetivos que são feitos nas escolas, sérios, compromissados, seja na Vitória Continente, seja na Vitória Ilha, seja na Baixada, seja no Morro. Para parar com essa história de que tal escola é melhor porque tirou a melhor nota do IDEB. Nós estamos observando que as notas estão atreladas às condições socioeconômicas. Existe o trabalho escolar, existe a importância da intervenção da política educacional por dentro da escola? Sim, existe. E a gente tem que pugnar por ela, como bem a Denise nos chamou a atenção. Agora, existe também o que está por fora da escola, as condições que estão por fora da escola, que a gente vai precisar de enfrentar. Em linhas gerais é isso, desculpe aí eu fiquei, gente, na boa, eu fiquei apresentando aqui, a minha esposa até chamou a atenção aí, mas eu não estou vendo mais nada aqui, eu não sei porque você não está vendo, deixa eu continuar aqui apresentando. E, na verdade, já tinha falhado aqui a conexão, né? Vamos para o debate, vamos para as reflexões, quero ouvir aí agora passar a ler os comentários aqui com condição, tá bom? Agradecido aí pela atenção. Então, o Daniel estava falando sozinho, coitado. Deve ter feito uma excelente explanação, mas a gente não foi contemplado com ela. Mas ele já se coloca à disposição para fazer isso nas escolas, né, Daniel? Então, é um bom motivo para a gente já trazer o Daniel para as nossas formações, né, nos movimentos que a gente faz de formação nas escolas. Então, assim, olha só, a gente está com muita coisa. Agora a gente está aqui e no chat lá do YouTube, né? Vamos tentar compilar tudo. Mas uma das coisas que alguns, né, professores falaram aqui, quando o Daniel estava comentando, explanando as planilhas, como é tão Aí a gente vai pedir para não abrir os áudios aqui, porque aí atrapalha, tá, gente? Vamos deixar os áudios fechados e, se possível, as câmeras, por conta da transmissão também no YouTube. Dessa dicotomia, né? Existe uma desigualdade no município de Vitória, que ela é clara quando o Daniel apresenta esses dados. O Peu fala, né, disso, né? O Paulo fala disso, né? Dessas desigualdades na própria região, quer dizer, escolas de uma própria região com tanta disparidade entre uma e outra, né? Devido à sua localização periférica, ao tamanho da sua escola, o nível socioeconômico da clientela em relação ao desempenho melhor, quer dizer, dependendo do nível socioeconômico, o desempenho no IDEB ele é melhor, né? O Agnaldo traz as contradições, né? A secretaria falando que não existe ranqueamento, o prefeito falando que nós somos os melhores do país, e aqui nós vemos essas contradições todas, né? Esse conjunto de negação. E aí a gente vai para algumas perguntas. Lá no início, nós vamos fazer bloco com pelo menos 4 questões, né, em cada uma. No início do nosso bate-papo, um professor, acho que o Josué, ele fala do novo Fundeb com CAC, se vai contribuir, né, para essas políticas públicas, né, relacionadas aos índices do IDEB e por que isso pode acontecer, né? O Peu traz a questão dos resultados nas avaliações institucionais pós-pandemia, se tem como a gente discutir um pouco sobre isso, né, os resultados que podem vir, né, a surgir pós-pandemia, e essa questão dessas desigualdades, né,
na região, nas próprias escolas da região, mas como que essas questões das desigualdades, da questão socioeconômica, como que isso pode interferir e como que isso também pode ser levado para dentro das escolas para um diálogo mais aberto. Vamos começar por aí, porque aí a gente vai organizando agora os outros blocos. Beleza, Daniel? Deu para você pegar? Cadê você? Daniel? Daniel tá aí? Acho que o Daniel deve ter tido outro. Ele está aqui, sim. Tá, porque ele está como mistério. Tá. Daniel. Tudo bem, Daniel? Tá. Ô, Denise, tem alguns comentários que eu acho que vale a pena a gente... Juca. Ei, Daniel, você conseguiu entender as questões que a Denise trouxe para você? Eu não estou te ouvindo, Juca. Eu não estou ouvindo, Marinha. Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Oi, pode repetir. Você conseguiu ouvir as questões que a Denise trouxe para você? Eu estava com um problema aqui. Você não tem problema. A Denise vai trazendo aí as questões novamente. Denise. Vamos lá. Uma primeira questão é se o novo Fundeb com o CAC, né, que foi aprovado agora, ultimamente, se ele vai contribuir, né, na questão do índice do IDEB, na melhoria ou na piora, ou em relação às políticas públicas. E por que isso pode acontecer? O PEU fala da preocupação, né, com os índices, né, as avaliações institucionais pós-pandemia, né, nesse movimento que nós estamos vivendo, como que podem ficar os índices das avaliações institucionais, uma delas o IDEB, mas existem as outras, né, avaliações externas, como é que a gente pode pensar pós-pandemia nesses índices, e falou-se muito no chat da questão das desigualdades, né, da questão socioeconômica interferindo nos dados do IDEB, né, e aí várias pessoas comentaram isso, né, o Paulo comentou das desigualdades na própria região, né, uma outra pessoa comentou em relação ao nível socioeconômico. Acho que você poderia trazer à tona essas questões para a gente entrar num debate e a gente organizar um outro bloco para você poder se organizar. Deu para ouvir, Daniel? Deu. Denise, isso é... Olha, isso é profundo. Mas vamos lá, não sei qual tempo que eu tenho para isso. Primeiro, essa situação do novo Fundeb é positivo. É positivo. Nós ganhamos no novo Fundeb. Ok. Com mais recursos, eu acredito, e a permanência dele, eu acredito que é possível fazer diferente. Ok? No entanto, aí tem um caro, no entanto, tem uma parte do que foi aprovado, ou algumas administrações poderão, estão autorizados a destinar mais recursos às escolas melhor colocadas no IDEB. E pode ser também estimulado a bonificação desses profissionais com as escolas com melhores resultados. Aí, no nosso sentido, é perverso isso. Na nossa compreensão, isso macula a proposta de você melhorar a qualidade, exatamente a qualidade. Eu não estou defendendo aqui que a gente tire recurso de escolas, ou de estudantes, ou de professores que têm os melhores resultados. Não estou aqui defendendo. O que eu defendo é que tem que ser feito um trabalho diferenciado para essas situações. O problema é exatamente o oposto, porque a lógica ultraliberal, a partir do IDEB, preste atenção, a lógica ultraliberal não é compensar os fracos, abre aspas, com os seus piores resultados. A lógica ultraliberal é bonificar os fortes com os seus melhores resultados. Então, nós teremos que fazer uma luta adicional que ao mesmo tempo, enfrentar o IDEB e as suas repercussões, porque as suas repercussões nas administrações liberais, ultraliberais, eles ranqueadores, eles vão nessa direção de premiar os fortes, aqueles que apresentam os melhores resultados. E os fracos vão migrar recursos, ok? Isso é uma situação. A outra é que, olha, gente, nós não podemos nos orientar, porque a pergunta ela também aponta de que o IDEB é garantidor ou é avaliador da qualidade da educação. Preste atenção, gente. Preste atenção.
O que nós observamos em Vitória, e eu fiz questão de chamar a atenção para vocês, que por onde a gente passa o olho na Grande Vitória e na rede estadual, a condição socioeconômica faz diferença nos resultados. Então, essa é uma lógica que não tá orientando trabalhar as diferenças, trabalhar as desigualdades. Dizer que a qualidade está naquela escola X porque teve a melhor pontuação, por favor, gente. No caso de Vitória, é até ridículo, porque essa escola que teve a melhor pontuação em 19 foi inferior em 17. Desculpa, a avaliação de 19 foi inferior a 17. Então, como é que ela foi melhor? Ela pode ter sido melhor da rede, tá? Mas ela foi pior do que ela mesma. Então, pense, olha que paradoxo, olha que doideira, tá? E eu acho que a gente não deve se orientar pela lógica do IDEB. O Juca já chamava a atenção disso antes. Nós vamos ter que fazer uma mediação com a comunidade local, discutir projeto pedagógico, discutir a escola a partir da realidade local e, em cima disso, a gente enfrentar os desafios, tá? Seja desafios internos, seja desafios da ordem da formação, da ordem da condição, da condição física das escolas, das condições funcionais da escola, mas também nós teremos que ter um esforço para dialogar com a comunidade, ok? Em Minas Gerais é isso, Denise, e a gente continua aí, tá? Muito bom, professor, obrigado pelas colocações. Tem mais, não parou por aqui não. No chat a gente coletou inúmeros elogios, né, pela explanação, parabenizando, mas eu acho que tem um comentário de uma participante, professora, que ela diz o seguinte, né, a escola que eu trabalho é um show e as famílias são muito presentes. Vamos tentar aqui aplicar este elogio, não é isso que ela quis dizer, para a gente pensar a responsabilidade que as famílias têm sobre o IDEB, ou que a escola tem sobre o IDEB. Então, eu estou provocando o professor Daniel para a gente pensar junto aí essa colocação que ela não fez, mas aplicada ao IDEB, se a gente considerar que uma nota está maior ou está menor, como apareceram nas reportagens, quais são as implicações para a nossa comunidade escolar, né, para as regiões da cidade. Então, acho que ela remete a esse tipo de provocação. Um outro elemento que aparece aqui é que em Vitória, a Penha Lessa chama atenção para isso, é que, Daniel, o Daniel evidencia o que sentimos no chão da escola. Diretores recebendo atendimento privilegiado em detrimento de outros. Então, isso também está numa lógica que se compatibiliza com a ideia aí de disputa ativa que se estabelece, né? Esse é um ponto importante. Então, mais uma questão que se coloca aqui é que foi pedido, Daniel, que você pudesse fazer uma análise do IDEB e as proposições do livro da Diana Ravitch sobre os testes padronizados e o atrelamento da educação aos modelos de mercado, que é uma outra questão. Uma outra questão importante você pensa que a pandemia, com todos os seus problemas, mais potencializou ou mais evidenciou os problemas que historicamente denunciamos na educação pública? E aí, uma série de questões trazendo, assim, que vergonha essa realidade do município de Vitória, né? Manifestos, expressões muito aborrecidas com a realidade, que qualifica uma região da cidade, desqualifica outros, então isso vai aparecendo, tá? Mais uma questão, só para a gente fechar esse bloco, uma colocação, é que nessas escolas com melhores resultados, tem muitos alunos de outros municípios que vêm de bairros pobres, porém, as famílias são chamadas à responsabilidade tanto quanto as dos bairros onde as escolas estão inseridas. As famílias são cobradas e, quando são cobradas, ainda assim dão bons retornos. Então, que você comentasse esses elementos que apareceram. Ô, Juca, eu preciso de retomar uma situação anterior que eu fiquei devendo ao Peu. Rapaz, isso que você me falou agora foi doideira, hein? Ô, Peu, a minha suspeita é que a elite brasileira, a partir do IDEB, gostaria de comemorar
em 2022, o que se comemora em 2022? 200 anos da dita independência do Brasil. A elite gostaria de comemorar em 2022 que a educação no Brasil chega aos níveis da OCDE, ou aos níveis europeus, aos níveis de primeiro mundo. Ocorre que ela tem se utilizado de artifícios para conseguir isso, porque essa última modificação que eles fizeram no IDEB, eles seguraram os números, mas os números, no meu entendimento, em 2021, serão piores ainda, independente do isolamento social, independente da pandemia. Com a pandemia, os números serão piores ainda, mas independente. Por quê? Porque os artifícios que eles têm para segurar não vão dar conta. E as metas são intransponíveis, são inatingíveis, vou pensar assim. Eu poderia depois mostrar para vocês essa coisa da meta, é inatingível, tá? Então, esse é o primeiro elemento. A outra, o Madison nos chama a atenção aí, a partir da leitura que ele tem do livro fundamental, depois a gente poderia socializar com os companheiros aí, esse livro, Vida e Morte do Sistema Educacional Norte-Americano. Ele escreveu aqui, Diane Ravish. Lá nos Estados Unidos, ela chamava atenção a respeito dessas provas padronizadas que acaba... Olha só, Juca, você estava falando sobre isso outro dia. As provas, essas avaliações em larga escala, a partir das suas provas pasteurizadas, hegemonizadas ou homogeneizadas, elas irão, Juca, elas irão influenciar a dinâmica da escola, no seu conteúdo, na formação dos professores, na dinâmica da escola. E tem algumas escolas que estão se resumindo a isso. Um mês antes da prova, o professor Porto estudou sobre isso melhor, um mês antes das provas do IDEB, as aulas só se resumem aos textinhos, as aulas só se resumem às apostilinhas pré-IDEB para se dar bem no IDEB. Então, isso é ridículo, isso é preocupante. Porque você desidrata o conteúdo, você desidrata o principal da escola em razão dessa se dar bem na prova. Olha, nós temos situações que repercute, que é repercussão do IDEB, que muito me preocupa. Algumas comunidades, algumas famílias estão sendo orientados pelos resultados do IDEB. Então, algumas famílias são capazes de sair, tirar os seus filhos do bairro em que moram, porque a escola não tem um bom IDEB, para ir para outras escolas com melhores IDEBs. Preste atenção, hein? Olha que doideira. Eu acho que isso é muito caro. A colega que falou que tais escolas que recebem crianças de outros municípios, é fato, isso acontece, mas eu não acho que é isso que garante o resultado. Não acho. Até porque você tem famílias e famílias que saem do bairro e vão para determinadas escolas, tá? E algumas crianças sofrerão todo tipo de preconceito naqueles outros lugares, naquele estranhamento que tem. Mas o que eu queria chamar a atenção é que você tem esse movimento que pode rolar por parte das famílias, no que diz respeito aos resultados do IDEB. Você é diretor de um CMEI. Provavelmente algumas famílias vão perguntar para você, diretor, qual é a melhor escola para eu levar minha criança para o primeiro aninho? Ela vai pedir de você uma opinião, né? E por que você não vai falar que a melhor escola é a escola do bairro? Olha só, Juca, olha que doideira, né? Então, assim, é cruel essas perguntas, né? E algumas famílias vão se orientando para tirar a criança, o filho do bairro. Mas não são todas, porque já tem famílias numa lógica de competição, que alguém chamou aí a escola como mercado, começa aí. Agora, o triste, gente, é o que estão fazendo recentemente, porque você pode ter diretores que vão escolher alunos, vão segregar alunos. Você tem um movimento, provavelmente, Juca, o Carlos Fabian esteja estudando isso, o movimento de juvenização da EJA,
no sentido de que alguns alunos com mais dificuldade comportamentais, sociais, cognitivos, serão convidados a se retirar da escola, que é uma perversidade do IDEB também, e, em alguns casos, as matrículas serão rejeitadas, ou determinados professores serão rejeitados, serão convidados, porque essa é uma possibilidade do IDEB. Daqui a pouco nós teremos, cada escola, um feudo, onde, lá atrás, quiseram escolher professores para entrar, retirando professores à revelia da escola, para garantir a qualidade da educação. Esse é um problema sério, seríssimo. Eu não sei se eu ajudei, mas eu queria só tecer considerações a respeito dessa repercussão do IDEB, por dentro e por fora, né, nesses movimentos que se orientam para garantir o IDEB elevado da escola. Tá? Mas, independente desses movimentos, Juca, para concluir, o que a gente observa nesses 2005, 2019, então nós estamos falando de 14 anos de aplicação das avaliações, independente desses movimentos, a regularidade, a regra que nós estamos encontrando é que os bons resultados, ou, abre aspas, os melhores resultados, estão atrelados às condições socioeconômicas elevadas. E os piores resultados estão atrelados às condições socioeconômicas desfavoráveis. Ok? Então, nós vamos para um último bloco, porque nós já estamos em 8h30, né? A gente atrasou bastante, mas eu acho que as discussões são necessárias. Eu fiquei falando sozinho. Você ficou falando sozinho. Nós tivemos... Nessa live já teve de tudo, né? Porque eu acho que é isso mesmo, e o IDEB tem de tudo também, né? A administração tem de tudo, então vamos lá, porque nós estamos tudo do mesmo jeito. Eu vou ler algumas questões que são bem interessantes. Uma pena que eu não tenho o nome das pessoas, porque como a gente não está acompanhando também lá no chat, a gente não está conseguindo saber o nome, mas eu vou ler e a pessoa vai se identificar nas falas, né? É meio contraditório, escolas com maiores índices recebem mais recurso, né? É isso? A classe, pobreza e raça estão por trás desses índices? Lembramos a ausência de concurso público nos últimos 8 anos, o não investimento em políticas para a geração de emprego e renda, o abandono das periferias e favelas e a perseguição da administração Luciano Rezende contra trabalhadores e trabalhadoras. A administração Luciano Rezende gosta de aparecer como se estivesse numa vitrine bem decorada, mas se observarmos bem, ele atua muito pouco ou quase nada na estrutura, né, no cerne das questões das desigualdades. Algumas contradições. A secretaria diz que a lógica não é de ranqueamento, o prefeito adora dizer que estamos entre os melhores nacionalmente, e aqui observamos um conjunto de negações, entre essas a negação do diálogo. E aí a gente pergunta, né, como adotar os mesmos critérios para realidades tão diferentes? Uma outra pergunta, que vai muito também, né, ao encontro. Qual avaliação atenderá aos interesses dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, né, da classe popular, na verdade? Como buscar uma alternativa de resistência nesse contexto e com uma categoria tão dividida como a nossa? Você pensa, Daniel, que a pandemia, com todos os seus problemas, mais evidencia os problemas que historicamente temos denunciado na educação pública? A gente tem 4 perguntas aqui, algumas considerações. Se a gente depois ainda tiver alguma, mas provavelmente a gente vai fechar com essas, tá? E aí você já pode fazer suas considerações finais. Pessoal, eu espero uma coisa, um resultado positivo nosso dessa live, desse esforço que a gente está tendo de construir um instrumento de análise. O Madison fez uma citação aqui. Primeiro que a gente precisa de entender o seguinte, gente. Os governos, eles hoje estão reféns, ou produzem também, ao mesmo tempo que são reféns, eles também produzem uma lógica muito perversa. O que eles entendem como qualidade? É o mercado que vai dizer o que é qualidade.
O mercado vai dizer que qualidade é aquilo que sobrevive nessa luta, nessa selvageria. E quem é que sobrevive? A empresa. Então, a escola pública, para funcionar, precisará funcionar como uma empresa. E o IDEB, ele incute uma lógica empresarial, não porque o diretor agora é o gerente da escola, ou porque... Não é isso. O IDEB incute uma lógica empresarial no sentido da competição, no sentido do ranqueamento, no sentido da concorrência. Nós estamos constantemente com nós mesmos concorrendo. Nós vamos concorrer pela bonificação, nós vamos concorrer para garantir a bonificação, nós vamos concorrer pelo melhor aluno, não me venha aqui com o aluno que não queira aprender, por sua vez, a escola não me venha com o professor que não quer trabalhar, por sua vez... Então, assim, estão vendo? Essas cisâneas serão potencializadas. Nós ouvimos a pessoa ali de Serra dizendo que quem derrubou o IDEB de Serra, que é uma mentira o que diz, são os baianos, são os nordestinos. Por favor, né? Então, nessa história, quem derruba o IDEB da minha escola são os negros daquele morro lá. Quem derruba o IDEB da minha escola são as crianças com dificuldade de aprendizagem. Quem derruba o IDEB da minha escola... Estão vendo? Você encontra a culpa, mas você não encontra uma ação no sentido de garantir a educação, garantir a qualidade da intervenção. Alguém chamou a atenção para a questão do concurso público. 8 anos sem concurso público. Preste atenção. Algumas escolas da região, algumas escolas de Vitória, sofreram mais com o concurso, com a ausência do concurso, do que outras. E sofreram por uma lógica nossa, professoral, de que eu vou trabalhar numa escola perto de casa. É ruim isso? Não, é razoável. E como boa parte dos professores, eles moram na parte continental de Vitória, uma parte considerada, é claro que algumas escolas que eles trabalhavam nas pontas, essas escolas vão sendo deixadas para trás. Ou, conforme a nossa lógica de trabalhar em Vitória ou Serra, trabalhar em Vitória e Cariacica, trabalhar em Vitória e Vila Velha, eu tenho que me posicionar em escolas que me garantam essa agilidade. Então, algumas escolas vão sofrer mais com isso em relação a não ter concursados. Agora, preste atenção, agora os concursados assumem, tal, acabou com o contratado, fica lá na casa dos 10% de contratado. Ok. No processo, as pessoas vão, agora tem que trabalhar lá naquele lugar. Ok. Se eu sou morador de lá, se eu cresci lá, se eu conheço que é a realidade, eu fico lá. Ok, tranquilo. Mas muitas vezes não é essa a realidade. Então, as pessoas vão migrando, né? Vão para o remoção para migrar. Né? E vão ser poucos que vão ficar nos lugares de periferia que poderiam contribuir mais, porque uma coisa que eu observo é a rotatividade do professor pode causar um certo prejuízo. Veja, mas eu não estou abrindo mão da leitura de que a condição socioeconômica da família está impondo o resultado, mas eu estou dizendo que esse é um elemento interessante, que a gente tem que ficar atento. Essa rotatividade, essa ausência de pertencimento, essa não construção de um projeto político-pedagógico da escola, vai, com certeza, danificar, de certo modo, a nossa relação, a nossa possibilidade. Mas isso sem estar preocupado com o resultado do IDEB. Nós temos que nos calçar dessas preocupações, porque a gente quer uma efetiva relação com a comunidade, que a gente quer um efetivo aprendizado da criança, que a gente quer uma interação real com aquela comunidade. E, gente, desculpa, alguém comentou aí que cobrança de... como é que é cobrar o pai vai corresponder. Olha, eu faço cobrança há 30 anos, né? Há 30 anos eu cobro. Eu sou um dos poucos professores que ainda passo dever de casa, e agora virou regra dever de casa, né? Mas, assim, veja, não é só a questão da cobrança. Porque, então, nós estamos dizendo que aquelas escolas com melhores resultados temos professores que cobram, logo, nas outras não tem professores que cobram. Ou, se tiver professor que cobra naquelas outras escolas com piores resultados, você tem famílias que não correspondem? Então, que mágica é essa que naquela escola com melhor resultado, que tem um professor que cobra, você encontra o professor que cobra e encontra o pai que aceita a cobrança? Numa certa metafísica.
Quer professor mais que cobra, que é o Josué? O Josué é um professor que cobra. Eu conheço ele e cobra. O bichinho é tinhoso. Mas tem garantido? Eu não estou dizendo que a gente vai abrir mão das cobranças. Eu sempre continuar cobrando, mas não é essa situação, porque eu vou cair numa contradição. Eu vou dizer, então, que o Madison, há 30 anos do São Pedro, não cobra. Né? Ele foi diretor, ele sabe? E eu estou vendo, ó, o Wellington, o menino lá do ABL, fugiu o nome dele agora. São pessoas, sabe? Olha, eu tiro o chapéu, pessoas sérias, comprometidas, tal. Não está dando resultado, o número não aparece. E aí nós vamos dizer que nós não estamos trabalhando, que nós não estamos com pegada, que nós não estamos cobrando, que nós não... Não sei. Eu observo, tá? E acho que a gente tem que ter um momento assim com mais profundidade, com mais desarmados, para tentar entender a complexidade do fenômeno educativo. Eu não estou dizendo que o IDEB garante o fenômeno educativo, não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que se pautar aqui, porque ficar refém das notas, das avaliações e da tutela que o IDEB nos impõe, aí é que a gente não vai resolver o problema, entende? Porque nós vamos entrar numa loja de eliminação, de exclusão, de expurgo, né? Esse aluno com dificuldade de aprendizagem eu não vou. Ou, por exemplo, no ano que tem a avaliação do IDEB, que são um sim ou não, né? Eu não vou ser professor da quinta série. Eu não quero pegar as turmas de quinta série no ano. Ou então não serei professor dos nono anos no ano que tem o IDEB. Tá vendo? Olha que doideira, né? Como se o trabalho do professor do quinto ano fosse a única coisa que estava sendo avaliada. Se é sério, é o trabalho de todo mundo, se é sério. Tá? Mas como não estamos refém nessa lógica, tá? Pensar o trabalho coletivo, pensar o trabalho assumindo essa relação com a comunidade. Tá? Tem muitas coisas, Denise, pena que teve esse problema de eu ficar falando sozinho, mas eu penso que a gente tem que pensar mais para frente, momentos de aprofundar. Tá? Não podemos ficar refém dessa lógica imperativa aí, tá bom? Muito bom, professor Daniel. Tem aqui o professor Madison Moura Batista, está colocando aqui para você que é um profissional de vanguarda da educação de Vitória, trabalhador, alfabetizador, militante intelectual que debruça sobre as problemáticas concretas da educação e nos ajuda a compreender melhor a relação do ensino com a sociedade vigente. Parabéns, meu amigo. Mas trabalhar próximo de casa, alguém comenta, Patrícia Queiroga, também é uma questão social, visto que o combustível é caro, transporte público além de muito ruim, dependendo da localização das cadeiras, não dá tempo para o professor se locomover, eu diria, Patrícia, inclusive, mal comer, né? A gente está vivendo essa situação. Eu queria só fazer algumas colocações que ficaram muito evidentes. Primeira evidência o IDEB não é o índice que mede qualidade da educação básica. Segundo, o IDEB não deve ser tomado por si mesmo. Terceiro, o IDEB, se não tomarmos cuidado, ele mascara as desigualdades. Por outro lado, podemos arrancar dele, que como aquele instrumento que evidencia as desigualdades, precisamos trabalhar nela. Segundo, tem um outro elemento importante, professor Daniel, que a gente vai observando no IDEB, é que ele sobreeleva a rede privada de ensino, desqualificando a rede pública, porque uma maior parte das notas maiores tem uma relação também com a rede privada, como a gente colocou na questão social. Terceiro, o IDEB coloca a responsabilização do processo de aprendizagem, terceiro, quarto, quinto, sei lá, já não lembro mais, mas sobre as escolas públicas deslocando do sistema. É importante observar que nós não temos um sistema nacional de educação, mas nós temos um sistema de avaliação nacional de educação. Isso, por si, já traz uma espécie de contradição para pensarmos essas perspectivas. É muito importante nós localizarmos as discussões dizendo que os dados quantitativos apresentados pelo governo, isso é uma fala muito específica também do Luiz Carlos de Freitas, não são suficientes, vistos por si mesmo, eles não são suficientes para uma análise sobre os efeitos da expansão do ensino, que é importante nós pensarmos, precisa ser analisado levando em conta as variações de seus efeitos em diferentes contextos.
é necessário pensar que o projeto educacional brasileiro não pode ser analisado somente a partir dos dados quantitativos, advindo da avaliação em larga escala, pois não pode ser analisado de forma isolada. Se isso faz, no mínimo, é desonesto. No mínimo, é desonesto. Precisamos de pensar numa cidade que se pensa na sua inteireza, que não desloca para campos da cidade, especialmente da população mais rica, sobrelevando esses índices. Gestores públicos, é importante pensar nessa relação, é importante pensar que o teu sucesso apontado pelo IDEB, hoje, foi o teu fracasso no ano anterior, foi o fracasso dos teus pares de outras regiões da cidade. Então, Daniel evidencia muito bem esses elementos. Quero aqui finalizar a minha fala nesse processo, dizendo que foi muito bacana, pedindo desculpas aí pelos contratempos. Numa próxima, a gente vai fazer melhores ajustes para, de fato, garantir uma qualidade maior da transmissão. Agradecendo ao professor Daniel, ao Andrew, ao Vitor, né, pelas belíssimas interpretações. Agradecer todas as questões, aos professores, assistente de educação infantil também que assistiram às lives, trabalhadores de todas as categorias da educação. Agradecer a permanência da professora Denise, o Diego, que ficou aqui nos bastidores, pelo chat, encaminhando para a gente. Diego, muito obrigado, que é mais um membro da PADVIX. Agradecer a Niara, a Zoraide, a Silvana, que também estão nos bastidores articulando esse movimento. Agradecendo a todos, dizendo que a PADVIX está aqui pela luta por uma educação pública, com gestão pública, com qualidade socialmente referenciada, cuidando também do plano municipal de educação, cuidando também dos trabalhadores da educação desse município de Vitória. Tá? Passo a palavra a Denise, agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima. Denise, com você. Então, Daniel, assim, agradecer primeiro aos professores, né, realmente pela paciência. Essas questões de internet, às vezes, nos deixam meio que fora do lugar onde nós estamos, mas faz parte, é isso mesmo, levanta a cabeça e vamos tocando o barco. É importante a gente não parar essa discussão aqui. Eu acho que é um pontapé inicial, é o início de um diálogo, mas a gente precisa fazer outros diálogos, né, relacionados ao IDEB, mas a partir do que o IDEB traz para nós como elementos, porque, na verdade, o IDEB, ele é um índice, mas ele traz para nós outras, ele resvala em outras coisas que a gente precisa pensar também. E aí é um pontapé só essa conversa que a gente teve aqui hoje, né? 1h30, 1h40, que é pouco para tudo que o Daniel tem de estudo sobre isso. E o estudo do Daniel, ele não é desse IDEB de 2019, né? O Daniel faz um estudo do IDEB de anos anteriores, né? Então, a gente até brinca com ele, que já é a tese dele de doutorado, porque ele fala tanto, né, do IDEB, e a gente precisa aproveitar. Professor Daniel, muito obrigada pela sua resistência, né, em trazer para nós dados tão importantes e trazer para nós essas reflexões que nos tiram do lugar onde nós estamos. A gente se sente mexido, porque eu hoje estou numa região periférica, onde os índices são lá embaixo, uma das últimas escolas, né? Não sou a escola referência para o município de Vitória, mas tenho profissionais na minha escola que fazem a diferença, sim, para a educação daquela clientela para quem eles atendem. E nós temos consciência disso. Então, eu acho que o IDEB ele é um índice importante, né? Ele precisa realmente ser estudado, mas nós não podemos deixar de pensar que os professores estão lá, né, na ponta, fazendo educação de qualidade com o pouco, às vezes, que eles têm. Porque o disparate, né, de investimento na educação, né, nas diversas cidades do município de Vitória, porque Vitória é uma capital que tem, na sua pequenez, né, porque é pequena, diversas cidades lá dentro. Então, assim, as regiões periféricas, elas são muitas vezes esquecidas. E aí eu acho que a gente está aqui só começando um diálogo. Agradeço imensamente, né? Muito obrigada, Madison, Aguinaldo, todos os professores que lutam também, né, por essa educação de qualidade, e todos vocês que estão aqui nessa live, e eu só né, tenho a agradecer, Juca, pela nossa semana de estudos, né, de conversas anteriores a essa, né? Então foi muito bom, tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite. Eu passo para o Daniel, só para ele dar um tchauzinho também, né?
E aí a gente se despede com o Daniel, né? Encerramos com o Daniel dando uma boa noite para vocês e se colocando também à disposição, né, Daniel? Porque a gente vai pedir. Nós vamos botar você lá para trabalhar essas formações. Não pensa que acabou por aqui, não, tá? Muito obrigada pela paciência, gente. Muito obrigada mesmo. Daniel, com você. É isso, Denise. Eu me coloco à disposição de cada escola que queira discutir. O legal é que na escola, a gente discute a partir da escola, né? A partir da realidade, né? Daquele lugar, né? Daquela região. Lembra que eu comentei com você, Denise? É aquele muro, né? Aquela reforma que não sai. Então, quer dizer, falar dessas coisas, né? Faz a diferença. E, para mim, é parte da pesquisa e também é formação, seja para os colegas, seja para mim, né? Como eu disse, eu gostaria que a gente se apropriasse dessa discussão. Essa discussão não é de técnicos, essa discussão não são de iluminados, não é, mas é o que a Denise chamou a atenção. Eu acredito que cada um está dando o seu melhor, seja lá em Jardim da Penha, Jardim Camburi, seja nos morros e nas periferias dessa cidade, tá? Eu não estou aqui tirando mérito dos trabalhadores, a Patrícia está aqui, que trabalha na região de Jardim da Penha, Jardim Camburi, não estou tirando. Lá também é difícil, lá também o pessoal sua a sua camisa, mas não são só essas pessoas que, né, Denise? Não são só esses que estão se dedicando, que estão ralando. E é isso que eu queria refletir com vocês. E nós não podemos ficar refém dessa lógica. O Mário me pergunta qual é a avaliação que a gente deve fazer para os auxílio dos trabalhadores. Não é o IDEB. Essa avaliação nós vamos construir, estamos construindo. Grato, valeu, parabéns, me coloco à disposição. Outros municípios também que queiram discutir, a gente também tem algumas coisas já produzidas, tá bom? Bacana, super, legal. Valeu, parabéns, Padvix, parabéns, Denise, Juca e o pessoal que apoiou aí toda a atividade, tá bom? Tá? Um abração. Tchauzão. Assim? Tá bom? Tá lindo, amor. Amorinho, você falando e eu... Denise, você está sem áudio, tá? Tô falando sem áudio já tô ficando doida, né? Vamos curtir a página da Padvix, nos associar à Padvix, né? Um beijo a todos, muito obrigada pela paciência, até a próxima, espero que seja bem rápida, muito bom estar aqui com vocês. Beijinho, boa noite. Bom restinho de noite, bom descanso de restinho de noite, né? Boa sexta e bom fim de semana. Beijo para vocês.